Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. No vídeo de hoje venho trazer para vocês um tópico bastante importante que chama redução ao primeiro quadrante. Na prática, isso vem nos dizer o seguinte: se eu quero saber o seno e o cosseno de um valor que não está no primeiro quadrante, isto é, para um valor maior que 90 graus, eu consigo saber quanto que ele valeria lá no primeiro quadrante. E o objetivo disso é para a gente, por exemplo, calcular o cosseno de 225 graus. Se eu precisasse calcular o cosseno de 225 graus, como é que eu faço para determinar se eu sei apenas o de 30, o de 45 e o de 60 graus? Então, é isso que a gente tem que fazer. Primeira coisa, pessoal, se eu estou no segundo quadrante, então vamos pegar lá um arco que está no segundo quadrante. Vou pegar aqui a extremidade P. Se ele está no segundo quadrante, o que isso significa? A minha abertura é este ângulo aqui inteirinho. Então, esse aqui seria o meu ângulo alfa, que eu vou chamar aqui em questão. Então, esse aqui seria um ângulo alfa. Então, o meu objetivo é determinar quanto que vale o seno e o cosseno desse ângulo alfa quando ele está no segundo quadrante. Bom, primeira coisa, basta você perceber o seguinte, pessoal. Esse arco inteiro que eu tenho aqui até chegar lá no meu P é o meu arco alfa. Então, aqui é o meu alfa, que é o meu arco que a gente tem extremidade no A e no P, seria o meu arco alfa. Observe que até eu chegar aqui no final seria 180 graus. O que isso significa, pessoal? Esse pedacinho que falta aqui, ele nada mais é que quem? 180 menos alfa. Então, esse pedaço aqui, ele é igual a 180 graus, só que tira o alfa. Então, por quê? Imagine só, eu quero esse pedaço. Tudo não é 180? Se eu tirar o alfa, sobra exatamente ele. Então, esse cara que está aqui em azul, ele é 180 menos alfa. Observe que é o seguinte, se eu pegar esse ponto, projetar ele até o eixo Y e projetar ele até o primeiro quadrante, eu vou encontrar um representante nele que eu vou chamar de P'. Esse cara vai ter um ângulo. Observe que pela simetria da figura, esse ângulo aqui, ele também é um ângulo de quanto? De 180 menos alfa. O que isso significa? Eu consigo calcular ele, porque ele está no nosso primeiro quadrante. Quero saber o valor do cosseno, vou até o eixo Y, então esse cara aqui embaixo seria o cosseno, vou até o eixo X, me desculpe. Se eu quero saber o seu valor do seno, eu vou até o eixo Y, então seria este outro valor. Então, aqui embaixo seria o cosseno do ângulo de quem? Cosseno de 180 menos alfa. E esse daqui, em vermelho, nada mais é que quem? O seno de quem? De 180 menos alfa. Como eu estou trabalhando com figuras simétricas, mas eu quero o cara que estava lá no segundo quadrante, se você perceber, essa medida que eu marquei aqui em azul, ela é o mesmo valor que essa daqui que eu estou marcando em preto, só que negativa. O que isso significa, pessoal? O cosseno de um ângulo que está no segundo quadrante, como eu já disse para vocês, ele é um ângulo negativo. Então, ele vai ser menos o cosseno de quem? De 180 menos alfa. Já o seno, ele ainda é positivo, porque o seno ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Então, ele vai ser igual ao seno de 180 menos alfa. Por exemplo, o que isso significa? Se eu pego lá um arco, digamos assim, vamos lá, desenhar aqui. Se eu pego um arco de 150 graus, eu quero descobrir o seno e o cosseno dele, o que você vai fazer? Muito simples. Você vai ver o quanto falta para 180. Falta quanto? Falta 30 graus. Então, todas as informações do 150 serão informações do 30 graus. Só isso. Então, assim, que se eu for até o eixo... Porque se eu for até o primeiro quadrante, olhar para o 150 é a mesma coisa que olhar para quem? Para o 30 graus, porque o 30 graus está aqui, ó. Então, o que isso significa? A única coisa que você vai ter que tomar cuidado é que o seno dá o mesmo valor, tanto em sinal quanto de resultado, porque eles têm a mesma extremidade no eixo Y. Então, o seno de 150 graus é igual ao seno de quem? De 30. E lembrando que aqui, se você for querer utilizar essa formulinha, isso aqui, ó, observe, 180 menos 150 dá exatamente 30, que é igual a quanto? Que é igual a meio.
Já, se você quer saber o cosseno, para você saber o cosseno, você tem que ir até o eixo dos cossenos. Seria esse pedaço que eu estou marcando aqui em preto. Ele é o oposto do de 30 graus. O que isso significa? O cosseno de 150 graus, ele é menos quem? O cosseno de 30 graus, onde o 30 você pode olhar como sendo 180 menos 150 graus. Então, quer saber se o ângulo está no segundo quadrante, quanto que ele vale? Basta você fazer 180, ou seja, quanto ele falta para 180 graus. Agora vamos ver o que acontece quando a gente pega um ângulo no terceiro quadrante. Vem comigo. Bom, pessoal, quando a gente está no nosso terceiro quadrante, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui, esse é o terceiro quadrante, vou representar aqui um ponto P. O que é o objetivo? Levar ele até o primeiro quadrante. Então, eu vou ter que passar aqui pela origem e eu vou chegar lá no meu ponto, que eu chamo de P'. Como ele está no terceiro quadrante, o meu ângulo alfa é toda essa volta até eu chegar nele. Então, esse cara aqui seria o meu ângulo alfa. Então, meu ângulo alfa é grandão. Se você observar, esse cara aqui, que agora eu vou marcar em azul, aqui é a minha referência, é o meu 180 graus. Esse pedaço que está em azul, ele é o quê? Se você for ver, ele é todo o meu ângulo alfa, menos quem? Meia volta. Então, se eu pegar o ângulo alfa e tirar a meia volta, eu vou obter esse ângulo que está aqui em azul. Então, esse cara aqui, ao invés de ser 180 menos alfa, ele é alfa menos quem? 180 graus. Então, o que isso significa? Se eu levar ângulos opostos pelos vértices, olha só aqui, ó, se você perceber, ó, esses dois ângulos aqui são ângulos opostos pelos vértices. Então, significa que o meu ângulo azul está aqui em cima no primeiro quadrante, ó. Alfa menos 180 graus. Então, o que você vai fazer? Para calcular o seno e o cosseno de um ângulo que está no terceiro quadrante, basta você fazer o seguinte. O seno de um ângulo que está no terceiro quadrante será igual a o quê? Ao seno de alfa menos 180. O cosseno vai ser também o cosseno de quem? De alfa menos 180. Porém, você tem que lembrar que como você está no terceiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno, ele é um número negativo. Então, por isso você não precisa ficar decorando o sinal. Nossa, será que aqui é positivo ou negativo? É seno de menos alfa? Não. Lembre que quadrante que você está. Ah, eu estou no terceiro quadrante. Terceiro quadrante, seno e cosseno são números negativos. Então, por exemplo, somos capazes agora de a gente determinar o cosseno de 225 graus, que é o que eu tinha perguntado para vocês. Como é que você faz? Como é que eu faço? Eu não pego, né? Eu não preciso do compasso sempre. Faz lá a circunferência, localiza 225. Ah, 225 está aqui, mais ou menos. Beleza. Você precisaria saber quanto que vale, quanto que passou do 180. Então, se você for ver, o 180 para chegar no 225, passaram-se o quê? 45 graus. Isto é, as informações do cosseno de 225 serão iguais às informações de quem? Do cosseno de 45 graus. Só que, como eu estou no terceiro quadrante, ele é um número negativo. Então é isso, pessoal. Ó, porque se eu fosse fazer um OPV aqui, 45 graus, aqui estaria o 45 graus. Então, olhar para o 225 é a mesma coisa que olhar para o 45 graus. Consequentemente, o cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2, ficará menos raiz de 2 sobre 2, concluindo que o cosseno de 225 é menos raiz de 2 sobre 2. Eu tento falar para os meus alunos não decorarem isso daqui, apenas você perceber que você quer levá-lo no primeiro quadrante. Então, quando você está no segundo, você vê o quanto falta para o 180. Quando você está no terceiro quadrante, você vai ver quanto que passou do 180. Agora, para a gente finalizar, vamos ver aqui como é que a gente faz para calcular o seno e o cosseno de um ângulo que está no quarto quadrante. Vem comigo. Ó, pessoal, um ângulo que está no quarto quadrante, a ideia de você trabalhar é exatamente a mesma que a gente vem trabalhando. Então, pego aqui um ponto, que eu estou no quarto quadrante, vejo o seu representante no primeiro quadrante, chamo ele de P', nesse caso a projeção aqui ela passa pelo eixo dos cossenos, tá bom? Então, eu quero saber quanto que vale o cosseno de toda essa voltona aqui que eu estou marcando em azul. Então, esse cara aqui é um ângulo que está no quarto quadrante. E aí, mesmo esquema, eu vou olhar para esse pedacinho aqui em vermelho. Se você observar a volta completa, como ela é 360 graus, esse cara é o quanto falta para quem? Para o meu alfa se tornar 360. Então, essa parte que está em vermelho seria 360 menos quem?
menos alfa. Então, ele que está aqui embaixo, ele está lá em cima também, por causa da simetria da minha figura. Então, olhar para o seno e o cosseno de um ângulo que está no quarto quadrante é a mesma coisa que olhar para o seno e o cosseno do quê? De 360 menos ele. O que você tem que tomar cuidado? O seno, como eu estou no quarto quadrante, o seno é um número negativo e o cosseno é um número o quê? Positivo. Então, por exemplo, se eu quero saber o seno de 300 graus, o que eu preciso fazer? Você vai fazer assim, ó, você vai pegar um esboço, rapidinho, 300 graus, tá mais ou menos aqui, 300 graus. Beleza, então esse é o 300 graus. Você vai verificar quanto que falta para 360. Então, 300 graus para 360, falta 60 graus. Isto é, pessoal, olhar para o 300 é a mesma coisa que olhar para quem? Olhar para o 60. Então, isso aqui vai dar a mesma coisa que o seno de 60. Só que eu estou no quarto quadrante, e o quarto quadrante o seno é negativo. Então, isso daqui vai dar menos quem? O seno de 60, ou seja, menos raiz de 3 sobre 2. Esse seria o valor do ângulo de 300 graus. Agora, por exemplo, pessoal, se eu pego lá um ângulo de 945 graus, se eu quisesse saber o seno de 945 graus. O seno de 945 não está na primeira volta, não está na segunda, não está na terceira. Onde está o 945? Como eu já disse para vocês, lá no nosso vídeo de círculo trigonométrico, o que a gente vai fazer? Você pega o 945, divide por 360. Isso aqui dá 2 voltas, sobra 720. Então, 720 para 945, isso daqui dá o quê? Dá 225. Então, olhar para o seno de 945 é a mesma coisa que olhar para o seno de 225. Então, olhar para o seno de 945 é a mesma coisa que olhar para o seno de 225. Então, o que você faz? Localiza o 225, faça um esboço só. Veja, como eu estou no terceiro quadrante, eu preciso saber quanto que passou de 180. Passou 45 graus. Então, o seno de 225, pessoal, será igual ao seno de quem? De 45 graus. Porém, como eu estou no terceiro quadrante, ele vai ser um valor negativo. Então, vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Essa ideia é isso que você faz para trabalhar com arcos, redução ao primeiro quadrante. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula, uma aula bastante importante, principalmente para o que vai vir mais à frente quando a gente for trabalhar com funções trigonométricas, quando a gente for trabalhar com expressões trigonométricas. Quero desejar a você um grande abraço, que você se inscreva no meu canal, que você compartilhe. A gente se encontra aí no próximo vídeo.